dia a todos. Então, estamos aqui com a doutora Daiane, o doutor Álvaro, a doutora Fernanda, a doutora Mariane, a doutora Núbia. Daqui a pouco, esperando o doutor Marcondes, que está entrando. E vamos começar a apresentação. Assim? Uhum. Desse artigo, então, que fala sobre o tempo de relaxamento térmico, que seria um conceito superado já, um conceito que já passou para fototermólise. Então, em alguns lugares eu vou acelerar, quando for muita conta e matemática, e em outros, no início agora eu prefiro ler. Então, como resultado, tá, do comprimento de onda, o tempo de relaxamento térmico, tá? Esse conceito do tempo de relaxamento térmico foi iniciado em cima. A fototermólise seletiva foi iniciada em cima do conceito de tempo de relaxamento térmico. Eles fizeram um estudo aqui e descobriram que existe uma integral. Integral é uma fórmula matemática, tá? Uma integral do dano de Arrhenius. Arrhenius é um físico que estudou. Então, eles aqui estão contestando uma coisa que a gente sempre achou. Porque, para começar assim, fazer um resumo rápido. O laser mexe com o parâmetro da energia, que é a quantidade entregue, que é o lead. Ele mexe com o tempo de duração do pulso. Tá? Então, por exemplo, que é a largura do pulso, a duração do pulso. Então, é como se eu... E depois mexe com outros parâmetros, como o intervalo entre os pulsos. Se caso o pulso for interrompido, ele vai ter um tempinho para parar, ele dispara, para e dispara de novo, ou 3 vezes ou 2 vezes, para dar tempo de proteger a pele. Alguns lasers mais modernos usam isso fracionado, que é como se fosse uma peneira, então ele não dispara e não para, ele simplesmente ele fraciona. O outro parâmetro é o comprimento de onda, que nós estamos falando aqui de 1064, de ND e AG, tá? Então nós vamos reduzir toda essa conversa para 2 parâmetros, para a quantidade de energia em joules, tá, que a gente usa, e para o tempo que vai essa energia ser disparada. Trocando em miúdos, se eu for cozinhar uma carne, se eu colocar, estou com uma carne no fogo, tá? São 2 parâmetros também, é o tempo que eu vou deixar essa carne no fogo e a força do fogo. Tá? Se eu estou numa churrasqueira, se eu colocar a carne dentro do fogo, eu estou com uma potência de energia muito forte. E se eu colocar essa carne lá para cima, longe do fogo, eu tenho uma potência de energia muito fraca. O que o gaúcho assador sabe é que, se eu quero cozinhar essa carne, eu boto ela lá para cima. Então, ela não vai queimar a parte de fora e ela vai ficar vai secar aos poucos, ela vai mudar, vai desnaturar as proteínas aos poucos. Se eu quero uma carne suculenta com a parte de fora queimada e a parte de dentro macia, eu coloco lá para baixo, dentro do fogo. Ou seja, só que tem que ser pouco tempo. Então, aí um parâmetro depende de outro. Se eu colocar essa carne com uma energia muito forte, eu tenho que deixar um fogo pouco tempo, senão eu vou queimar meu churrasco. Se eu quero colocar essa energia fraca, ou seja, dar menos potência, eu vou ter que colocar essa carne longe do fogo. Isso, traduzindo para o nosso trabalho aqui, vai ser energia em joules por centímetro quadrado, se está perto ou se está longe do fogo. E o tempo é tempo. O tempo de pulso, se são 15 milissegundos, são 50 milissegundos, para nós, às vezes, é difícil de entender esse conceito de milissegundos. Mas a gente pode extrapolar, imaginar que seriam minutos, se fosse numa carne, assando. Desculpe a comparação de falar em tecidos humanos com carne, mas
o princípio de queimar, fototermólise, ele usa os mesmos parâmetros. Então, voltando aqui. Segundo essa fórmula de Arrhenius, tá? O parâmetro importante é o tempo que necessita para fazer a desnaturação da proteína. Então, o que é a desnaturação da proteína? A desnaturação da proteína, mulheres, eu falo porque o Álvaro churrasqueiro deve saber, é a carne que muda de cor, né? Tu coloca no fogo, ela é vermelha, tu coloca, quando ela passa a ser marrom, ela mudou a proteína. Se ela desnaturou a proteína. Se, por exemplo, se eu colocar um camarão natural, ele é cor cinza. Se eu colocar água quente em cima, ele fica branco, ele muda, ou seja, ele desnatura a proteína. O ovo ele é líquido, aquela clara do ovo. Se eu colocar ele a cozinhar ou aquecer ele fica branco. Ou seja, é a mesma coisa que tem ali, mesmo tipo de substância de proteína, porém uma desnaturação. É uma mudança no arranjo proteico do ovo, da carne, ou seja, da proteína que a gente está usando. Então, aqui, ó, ele começa a introdução dizendo que a fototermólise seletiva tem sido, então, a pedra angular da dermatologia moderna, dos lasers, para produzir, então, o trabalho do laser. Isso tudo foi baseado no trabalho inicial de Anderson e Parrish, lá em 1981, tá? Tu vê que não é tanto tempo, né? 1981. E aí ele fala o seguinte, que a maior parte da fototermólise seletiva era a definição de tempo de relaxamento térmico. Tempo de relaxamento térmico, o que era o tempo de relaxamento térmico? Eu vou resumir aqui para vocês, tá? Era uma curva gaussiana, ou seja, curva de Gauss, onde tu pega uma substância qualquer, por exemplo, tu pega melanina, uma tatuagem. Isso não é uma proteína, isso é uma substância. Então tu aquece ela e ela faz uma curva de Gauss. Ela começa aquecendo e esfria, tá? Então eles calcularam o tempo médio que leva para aquecer, do início até lá em cima, e essa média eles botaram nessa fórmula aqui, considerando o diâmetro dessa substância, tá? Aí depois ele fala que aqui um outro estudioso ele estava falando sobre os folículos pilosos, tá? E descobriu que os folículos pilosos, que eles não seguiam essa ordem, que tem que ser um tempo de relaxamento térmico. Eles faziam um cálculo para mexer no laser. Então, o tempo que leva para aquecer ou seja, é para entregar o calor de forma que aquele alvo não estoure de tão quente, não torre, vamos dizer assim. É um jeito bonito de dizer o seguinte, é o calor suficiente para não torrar o alvo. Como é que eles faziam isso? Eles mediam o alvo e determinavam qual é o comprimento de onda que isso necessitava. Aí, quando eles começaram a usar o folículo piloso, eles descobriram que não era bem assim, que isso não funcionava, tá? Bom, aí que não explica, então, por que o tempo de relaxamento térmico pode ocorrer. Nenhuma discussão reportada fala que os tecidos têm que se manter em uma temperatura particular por um tempo particular, tá? Isso é uma necessidade intrínseca para permitir uma completa e permanente destruição das células-alvo. Então, a gente agora, com esse pensamento de churrasco aí que a gente falou antes, ficou meio lógico. Acho que, não sei para vocês, é simplista isso, mas é lógico que se tu deixar muito tempo, vai torrar. Se deixar pouco tempo, vai ficar cru, não vai funcionar. Então, essa integral de Arrhenius, ela usa dois processos, tá? Um é o termodinâmico, que é o aquecimento, é o aumento da temperatura local. Temperatura, termodinâmico. E o segundo é o processo químico,
o processo químico é a desnaturação da proteína, ou seja, muda a estrutura química da proteína pelo calor. E aí ele fala, então, que a taxa de desnaturação... Então, aqui ele mudou o conceito. O que ele está dizendo é que não se pensa mais, quando tu fala em vaso, em proteína, usar o tempo de relaxamento térmico, ou seja, o valor fixo, mudou isso. Que eles pensam o seguinte, que é o tempo que uma proteína precisa para ser desnaturada. Então, como é que ele calcula esse tempo que a proteína precisa para ser desnaturada? A desnaturação induzida termicamente de células humanas começa com temperaturas tão baixas quanto 43 graus centígrados. Então, vocês imaginem, né? O Álvaro está em quantos graus aí, Álvaro? Agora 25. Agora 25, mas já vai a 38 aí durante esse... Vai chegar em 43 Começa aí não é difícil. Já chega, na época crítica aí do verão, a Então, gente chega a aqui 43, 44. Imagina, aqui fala que a desnaturação induzida de células humanas começa com temperaturas tão baixas quanto 43 graus. Então, o Álvaro está quase desnaturando lá em Rondônia. Exatamente. É verdade. Aqui fala o seguinte também, que para clarificação... Tá bem. Para clarificação, esse modelo é baseado no bem conhecido processo físico, que é a luz de energia, que está sublinhada em vermelho, luz de energia em joules, é absorvido pelos cromóforos teciduais, que resulta na formação de calor, levando ao aumento de temperatura. Essa é a primeira parte, isso aqui, ó, é o processo termodinâmico. É o joules fazendo aumentar a temperatura. É quase linear a relação entre temperatura, entre a radiação óptica incidente. Eu vou traduzindo essas palavras porque a gente que não mexe com física pode ficar assim, pá, que chato esse papo aí. Mas não é chato, isso aqui é o nosso dia a dia, o nosso trabalho com laser todo dia. A gente só tem que traduzir isso aqui, o que os físicos estão dizendo, porque para nós isso aqui é super, super, super útil. Então, ele está dizendo o quê? Que se a desnaturação da proteína depende do calor, tá? O calor ele é diretamente linear com o tempo de radiação, de exposição de radiação, ou seja, o calor depende do tempo que eu deixar no fogo essa carne. E o tempo que eu deixar, ele é linear. Quanto mais tempo eu deixar, mais calor vai dar aqui. Não, desculpa. Não é o tempo que fica na carne, é a altura da carne no fogo. Ou seja, a exposição à radiação, ou seja, quanto mais dentro do fogo eu deixar a carne, mais quente ela fica. Quanto mais afastada, mais fria. É uma coisa que parece para nós tão lógico, mas eles precisam ter comprovação física para dizer isso. E ele está dizendo assim, que esse processo é linear, ou seja, baixei a carne, ela aqueceu. Se eu levantei, ela esfriou. É diretamente proporcional. Então, ele está falando o seguinte, se a desnaturação da proteína depende do calor, o calor ele responde diretamente à quantidade de energia radiante, ou seja, a quantidade de joules que eu coloco no aparelho. Se eu coloquei 90 joules, se eu coloquei 100 joules, se eu coloquei 60 joules, eu estou dizendo quanto de calor eu estou colocando nesse alvo, tá? Só interrompendo, é importante dizer que o joules é a energia de watts por segundo, né? Então, ele inclui o tempo também como fator, mas daqui a pouco acho que você vai falar em tempo também, né? Que é o tempo de relaxamento. Isso aí, depois eu vou falar um pouco sobre isso. O que aconteceu aqui na minha tela? Perdão, desculpa, acho que eu atrapalhei. Não tem problema, porque a minha tela aqui entrou... Aqui entra os e-mails aqui, a minha tela ficou... Eu consegui. Ok. Então, aqui ele fala sobre a fórmula de Arrhenius, tá?
que ela é em função da temperatura, pressão local e outros envolvimentos. Aqui agora eu vou acelerar um pouquinho. Aí ele fala que a temperatura de 43 começa, então, a desnaturação e que existe uma linear entre a radiação, a exposição radiante e a temperatura. Esse modelo, então, diz que o dano tecidual pode ser expressado por uma função química, e a função química é proporcional à taxa de desnaturação das proteínas, que ele considera aqui como variável K, e a quantidade de dano acumulado, dependendo da proteína. Então, cada proteína tem seu tempo de desnaturar. Então, se eu pego, por exemplo, um ovo, eu coloco ele numa água quente, ele já muda a sua configuração. Agora, se eu pegar um outro tipo de proteína, uma carne, por exemplo, às vezes ela precisa bastante tempo para ela assar. Conforme a carne, né, o assador sabe que muda o tempo. Aqui vamos passar mais rápido, tá? Primeiro, a duração do pulso, então, é chamado de comprimento de onda, largura de onda, que é o TP, aqui pela fórmula. E o segundo é o tempo de duração total do processo de desnaturação. Então, ele fala aqui no início que esse pico começa com 43 graus e ele vai aumentando, tá? Como a taxa de desnaturação acelera exponencialmente com o aumento da temperatura, a desnaturação efetiva, o tempo efetivo de desnaturação, pode ser muito mais curto que a desnaturação, que o tempo de desnaturação. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer o seguinte, que se eu pegar, por exemplo, e botar muita temperatura, muito alta, ela vai desnaturar muito rápido. Então, eu não posso dizer que existe um tempo fixo de desnaturação para cada proteína. Ela sempre vai variar, como o Álvaro falou antes, vai variar com o calor e com o tempo que eu deixei no calor. O princípio é o mesmo, é só uma explicação disso. Aqui ele mostra na fórmula o tempo que necessita, o tempo de radiação de exposição radiante, que é o TP, e o tempo de relaxamento térmico, seria só essa parte aqui, e o tempo, então, o T-Eden aqui, que é o tempo total de desnaturação. Eu acho que não vem ao caso para a nossa reunião, porque vai ficar muito pesado. O que interessa para nós é isso aqui, que eu falei que é uma exposição linear, ó. Observe aqui, ó. Aqui a pele, bulk skin. A pele, o sangue, blood, e o colágeno arterial, tá? Vocês observem que eles necessitam de relação temperatura e tempo diferente. Primeiro aqui a pele, ela precisa, com menos irradiação, ela já é mais sensível, com menos relação de temperatura e calor. O sangue bem mais e o colágeno aqui no meio. Aqui é o seguinte, vocês observem que essa curva aqui, isso aqui não é uma curva, é uma reta. Essa curva é reta, essa é boa, né? É uma reta. Por quê? Porque é isso que eles falam, que é a relação linear entre temperatura e tempo. Ou seja, quanto mais temperatura, menos tempo. Quanto menos temperatura, mais tempo. Só isso, tá? Simples assim. Volta um pouquinho, por exemplo, ali, Bernardo, nessa curva que não é curva aí. Aí você vê que ele faz um parâmetro, que se você colocar mais temperatura e mais tempo, ele tem uma relação que você, aumentando o tempo e com a temperatura, desculpa, é o que eu quis considerar, que tem um ponto que você vai atingir mais o colágeno, vai atingir menos o sangue, é isso que eu quis dizer, eu quis entender. Você compreendeu isso nessa curva aqui? O que eu compreendi, assim, isso aqui é uma propriedade do tecido, não é o laser, não é a regulagem do laser. O tecido, mas ele vai influenciar na sua regulagem depois. Quando eu regular, vai influenciar. Porque se você oferecer mais tempo com a determinada temperatura, você vai mudar o tecido-alvo. E o mais interessante é que sempre a pele está antes de tudo aqui, ó. A pele sempre vai querer desnaturar antes do sangue e antes do colágeno.
Isso aqui para nós é uma coisa que tem que ser driblada, ou seja, nós temos que fazer o laser chegar, desnaturar o colágeno sem desnaturar a pele. Talvez por isso. Mas daí é o que entra aí a frequência de onda. Isso, o Porque ela vai, comprimento de por causa onda. ela busca a cor daí, a cor da pele é Exato. diferente da cor É. da, né? Ela vai. Para gerar o calor diferente. Exato, eu tenho que aquecer a hemoglobina por causa da onda de 1064. Então, por Exato. isso que ela não vai pegar melanina. Mas, em termos de temperatura, a pele vai ser sempre mais sensível. Isso é bem interessante. Então, aqui fala do tempo de desnaturação. Num ambiente de clínico, isso significa que simplesmente alcançando a temperatura desejada no alvo não é suficiente. Que a temperatura tem que ser mantida por um tempo aceitável, que é o ΔT, para permitir uma desnaturação irreversível das células dos tecidos. Então, aqui o que eu quero dizer é o seguinte: se eu aumentar no meu laser se eu aumentar o comprimento de onda, que eu agora sei que ele pode ir até 50 milissegundos, eu tenho que diminuir a energia, porque se eu aumentar o tempo que eu estou entregando a temperatura e aumentar a energia, eu vou botar lá para cima isso aqui e eu posso daí queimar tudo, queimar a pele, queimar o, o, o alvo também. Aqui fala que o pico de temperatura de absorção depende da taxa de aumento da temperatura que é da luz que entra, tá? É uma coisa meio física, aqui começa a ficar meio maluco. Falando então da temperatura dos vasos sanguíneos, tá? Então, que os vasos sanguíneos têm diâmetros, os diâmetros dos vasos tipicamente variam entre 10 a 300 micras, com uma variação de tempo de relaxamento térmico em 3 ordens de magnitude, de 0,50 até 51 milissegundos, assumindo a difusidade da pele. Bom, aqui já começa a entrar com física. Os dye lasers, tá, foram usados com uma formulação de tempo segundo a teoria da fototermólise seletiva, com comprimentos de onda entre 0,00003 até 0,36 milissegundos, ou seja, muito rápido. Bom, eu vou passar um pouquinho mais, porque a gente vai... Eu nem sublinhei porque tem muita discussão. E aqui, então, ele encerra falando então, que em contraste, os níveis de energia de comprimento de onda deveriam ser calculados de acordo com esses parâmetros de Arrhenius, tá? Começando com a variação de 60 a 80 graus centígrados, que é a desnaturação verdadeira. Os resultados clínicos são certamente alcançáveis com as tecnologias correntes, com variação de 80 a 90 graus, usando comprimentos de ondas controlados. E para encerrar aqui, fala que, então, uma análise mais profunda desse tópico mostra que os pulsos recomendados, as durações de pulsos recomendados, de acordo com o conceito original, são muito curtos para alcançar um resultado clínico esperado. Pulsos de duração muito curtas frequentemente levam a uma reação não linear, tais como ferver o tecido e fazer explosão, que geralmente induz efeitos colaterais inesperados, como com resultados inesperados também. Bom, aqui ele quer dizer o seguinte, porque aqui nessa parte comprida aqui, que eu não sublinhei nada, ele fala o seguinte: se você colocar um tempo muito curto com uma energia forte, vai fazer explodir o vaso. Então dá púrpura, começa a dar resultado de púrpura. E se você der tempo muito longo, pode fazer coagulação do vaso, tá? Isso não é só aqui, em outros trabalhos
isso aí é desenvolvido, esse pensamento, e fala mais sobre isso. Então, por exemplo, a gente normalmente se baseia nisso no tamanho do vaso. Se eu tenho um vasinho muito curtinho, uma telangiectasia pequenininha, eu posso botar, por exemplo, como o Cazu faz, 15 milissegundos. Agora, se eu pretendo, com um laser, trabalhar num vaso de 2 milímetros, então eu tenho que, necessariamente eu tenho que colocar esse comprimento de onda, essa largura de pulso lá para 50 milissegundos, ou 40, porque aí eu posso baixar bastante a temperatura, eu vou desnaturar o colágeno na volta do vaso, e o vaso vai encolher sem coagular. Tá? Não existe, ele não dá aqui para nós uma fórmula exatamente de, se você fizer para vaso tal, é justamente isso que esse trabalho está dizendo, tá? Que não existe uma fórmula, 15, 60, 30, que isso é uma coisa muito relativa. Quando eu falo eu posso usar essa fórmula para vasinho pequeno, para telangiectasias, para vasinhos ou mesmo para reticulares abaixo de 1 milímetro. Agora, quando os reticulares são maiores, essa fórmula perde um pouco a referência. Aí a gente tem que ir mesmo no olho clínico. Tu coloca uma energia, um pulso longo, que não chega a causar coagulação do vaso, e ao mesmo tempo tu vê que surtiu algum efeito, que esse efeito vai ser a constrição. Isso acontece muito em vasos daqui, ó, dessa região do rosto, que são aquelas reticulares. A gente aumenta um pouco o comprimento de onda, baixa a energia, faz mais vezes, mas a veia encolhe. Isso acontece em todos os vasos. Então tá, pessoal, eu vou interromper o compartilhamento aqui, agradecer a todos pela participação e encerrar a gravação.